Olá, pessoal, boa noite, salve, salve. Hoje, quarta-feira, 21 de abril, feriado nacional, feriado para quem pode, né? Muita gente na situação que estamos vivendo, não tem feriado, né? Não tem feriado. E é uma situação muito preocupante. Então, estamos aqui para o nosso bate-papo diário, de segunda a sexta. A gente tem um encontro aqui por volta de 9, 10 horas da noite. Vou definir o horário ainda com vocês, para a gente bater um papo, conversar sobre as principais notícias do dia, fazer fazer um resumo, fazer uma passada pelas principais notícias do dia, aquelas notícias que mexem com o nosso cotidiano, que mudam a nossa vida, né? Estão nas principais manchetes das TVs, das rádios, dos jornais, dos sites da internet, das revistas. Onde tem notícia, a gente vai buscar essas principais notícias e trazer aqui para você toda a noite, de segunda a sexta-feira, aqui no nosso canal. Se você está vendo essa live pelo Facebook, quero lembrar você que eu estou com um canal no YouTube, no canal do Maurício Freitas. O link está aqui embaixo ou aqui em cima na descrição do vídeo aqui do Facebook. Para você acompanhar lá no canal, você entra, dá a sua curtida, dá o seu like ou o seu dislike. Você aqui do canal do YouTube também faça isso para nos incentivar a continuar com esse projeto aqui, que é esse canal do YouTube. Você está vendo no Facebook, estou usando o Facebook para chamar você para vir para o canal do YouTube. Você também pode acompanhar esse resumo de notícias pelo podcast, né, pelo nosso podcast, em formato podcast, nas principais plataformas, no Spotify, no Deezer, na YouBook, né, na Radio Box. Em quase todas as plataformas nós estamos no formato de áudio em podcast. Também pode acompanhar as últimas notícias, as principais fatos, todos os vídeos que eu já falei, todas as opiniões que eu já dei, você pode acompanhar as principais notícias no meu blog, que é mauriciofreitas.com.br. No Instagram, @Mauricio S. Freitas, e aqui no Facebook, Maurício S. Freitas, e também no YouTube, Maurício Freitas Oficial. Tá certo, pessoal? Vamos então, quarta-feira, 21 de abril, dia de Tiradentes, feriado nacional. E estamos na véspera, quase na véspera, da cúpula do clima mundial, né? E o discurso do presidente Jair Bolsonaro vai basicamente repetir um roteiro que já é anunciado, que todo mundo conhece, né? Que já foi anunciado pelo Palácio do Planalto, inclusive, do que ele vai dizer na cúpula do clima, que é a mesma ladainha de sempre, né, que todos os governos dizem. Não estou dizendo aqui, não estou falando do presidente Bolsonaro, fique claro. Eu estou dizendo que essa ladainha da preservação da Amazônia, da contenção do desmatamento, isso a gente escuta, ó, como diz aquele personagem do Chico Anísio, né, da escolinha, desde que eu era criança pequena, lá em Barbacena, o pessoal fala da preservação da Amazônia, do freio no desmatamento, e essa conversa, ó, para boi dormir há muito tempo e a coisa não anda. Então, está na véspera da cúpula do clima, né, lá nos Estados Unidos, e o discurso do presidente Jair Bolsonaro vai basicamente repetir aquele roteiro anunciado pelo Palácio do Planalto. Numa carta que foi enviada aos Estados Unidos, ele reforça, né, o presidente reforça a tese de que o Brasil está cumprindo com as metas, que o Brasil está se esforçando, está fazendo a sua parte na defesa ambiental, na redução das emissões dos gases do efeito estufa, e vai destacar também para que o Brasil continue tendo essas ações, continue combatendo o desmatamento, favorecendo o clima, vai precisar do financiamento direto de outros países, ou seja, vai precisar do dinheirinho. Bolsonaro, né, como todos os presidentes, vão lá para vender o trabalho de preservação na Amazônia e buscando o dinheirinho do Fundo Internacional dos outros países para a preservação da floresta. Tá certo? É aquela velha história de sempre que a gente já vem acompanhando. Inclusive, o próprio ministro Ricardo Salles relata isso sempre que pode, né? Que estão fazendo, que estão combatendo, e a floresta está lá cada dia menor, né? O Brasil combate, mas sozinho não consegue. Tem que ter apoio financeiro de programas de outros países pedindo ajuda, etc, etc. É isso que eles vão fazer lá. Vão vender para ver se conseguem voltar com um dinheirinho para o Brasil, para aí, quem sabe, colocar lá na preservação da Amazônia. Só que a situação não é tão fácil, porque o Brasil chega lá nessa reunião, chega para essa reunião da cúpula do clima com um índice muito alto. Olha só, o índice deste mês de março mostra que o desmatamento é 3 vezes, eu disse
3 vezes maior do que em março do ano passado, por exemplo, dados do Instituto Amazon. Então, só para você ter uma ideia como vai estar o clima para o Brasil chegar na cúpula do clima. Olha o trocadilho, né? O clima que o Brasil vai enfrentar na cúpula do clima. Chega carregando isso nas costas, esse peso nas costas, chega carregando também, meu querido, o afastamento de um superintendente da Polícia Federal. Você soube, né? Um superintendente da Polícia Federal foi afastado do cargo por denunciar o próprio ministro do Meio Ambiente de estar fazendo a defesa dos madeireiros. Os madeireiros que operam de forma ilegal na Amazônia desde que o mundo é mundo. Desde que o mundo é mundo, os madeireiros operam ilegalmente na Amazônia. Você cresceu vendo fotos de caminhões carregados, de toras, de árvores gigantes, né? E continua esse desmatamento desde que o mundo é mundo. Então, um superintendente da Polícia Federal fez uma denúncia contra o ministro do Meio Ambiente de estar atuando em defesa dos madeireiros e foi afastado do cargo, então, superintendente da Polícia Federal. Então, o Brasil vai chegar com esses 2 agravantes aí. O aumento do desmatamento 3 vezes maior do que no ano passado, que março do ano passado, e o afastamento do superintendente que acusa o ministro de estar supostamente favorecendo os madeireiros que atuam na Amazônia. São vários os elementos. Os Estados Unidos já perceberam e estão cobrando muito do Brasil. Já perceberam que vem coisa por aí, né? Que está tudo muito enrolado. E aí entram as celebridades e os ambientalistas também do mundo inteiro também pedem para que não deem apoio ao governo Jair Bolsonaro. Não escutem o que o Jair Bolsonaro fala, porque não dá para confiar, segundo eles, as celebridades, né? Jogadores de futebol, cantoras, né? Celebridades, ex-ministros, tal, dizem que não querem que dê apoio, pedem para a cúpula não apoiar o governo Jair Bolsonaro, porque, segundo eles, não dá para confiar no presidente. Dizem eles que o cenário não é dos melhores, então, para o Brasil na cúpula do clima. Aí também tem a história do ministro Ricardo Salles, que ficou hoje debatendo de forma irônica e jocosa, meu querido, debatendo com ironia nas redes sociais, um ministro do Meio Ambiente se prestar o papel de ficar debatendo nas redes sociais, brincadeira, né? Debatendo, e uma hashtag foi criada, Fora Salles, pedindo a saída dele, e ocupou o trend topic do Twitter brasileiro. E pior que o ministro se deu ao trabalho de ficar aí rebatendo as acusações no Twitter, se preocupando com isso. Chegou até a discutir, uma discussão bem calorosa com a cantora Anitta. E é uma situação desagradável, muito desagradável, um papelão que o ministro Ricardo Salles fez em discutir com celebridades na rede social. Não tem mais coisa para fazer, seu ministro? Não me leve a mal, não me processem, mas não tem coisa melhor para fazer do que ficar discutindo com cantores, com celebridades, com qualquer pessoa, comigo, com você aí do outro lado, do Facebook, do YouTube? Não dá, né? Tem coisa mais melhor para se preocupar. Agora vamos trazer as informações lá da capital federal de Brasília, na véspera da cúpula do clima, que vai reunir líderes mundiais para debater as questões climáticas. Olha só, outra bucha. Servidores do IBAMA aumentam a pressão sobre o ministro Ricardo Salles. Por isso que eu digo que eu acho que ele não vai durar muito, que está sofrendo muito bombardeio, a não ser que ele tenha um lobby muito grande lá com o presidente Bolsonaro, com o 01, 02, 03, 04, né, os filhos de Bolsonaro, porque a coisa está ficando complicada. São muitas denúncias, muito fogo de todo lado. Eles divulgaram, os servidores do IBAMA, divulgaram uma carta denunciando a paralisação das atividades de fiscalização do órgão. Olha só que grave. O documento foi assinado por 400 pessoas e denuncia que uma instrução normativa, né, uma norma criada dentro do órgão, foi publicada agora dia 12 de abril, inviabiliza, quer dizer, para com o trabalho de fiscais, porque impede os fiscais de aplicar as multas, mesmo ao flagrar
crimes ambientais. Então, só para você ter uma ideia, tem um fiscal do IBAMA que vai combater os crimes ambientais. Ele chega na floresta, vê o Maurício desmatando, fazendo um crime ambiental. O que ele tem que fazer? Um auto de infração, uma multa, uma penalidade, mas ele não pode fazer isso porque a instrução normativa, publicada pelo ministro no dia 12 de abril agora, diz que não é mais multa que tem que fazer um relatório do que está acontecendo. Aí o fiscal vai lá. O senhor Maurício estava derrubando a árvore com machado tal, medindo tanto, a árvore tal, e esse relatório vai para onde? Na gaveta do IBAMA, para algum superior, algum dia iluminado, pega aquele relatório e transforme ele em multa. Até aí, a árvore já sumiu da floresta, né, e a devastação continua. Então, vai ser engavetado, né, porque vira um relatório, e relatório, se lei não se cumpre no país, um relatório vai se cumprir, e se multa também, o pessoal recorre, paga, e vai para aquele fundo, e a gente nunca vê essas multas, o retorno dessas multas, eu, pelo menos, nunca vi, né, o retorno dessas multas. A secretária executiva da Associação Nacional dos Servidores do IBAMA, de carreira, né, especialista em meio ambiente, avaliou que é mais uma forma de desmontar o Instituto. Disse que o governo Bolsonaro, o ministro Ricardo Salles, quer, na verdade, desmontar o IBAMA, tá certo? Para favorecer os madeireiros e as pessoas que estão degradando, as empresas que estão degradando a floresta amazônica. A hashtag Fora Salles tomou conta do Twitter hoje. Você que está navegando pela internet, se você tem Twitter, você viu. Tomou conta. E ela pedia, sabe o quê? O afastamento do ministro. Mas isso não abalou o Salles, porque, como eu disse para você, ele ironizou o protesto organizado pela sociedade civil. Tirou sarro do protesto, da hashtag. Todo esse cenário coloca o Brasil no centro das atenções da cúpula do clima e o governo Bolsonaro deve enfrentar grande pressão na reunião. E ainda temos mais uma complicação para o governo Jair Bolsonaro nessa cúpula do clima. É o seguinte, tem uma carta dos governadores, que foi iniciativa da Aliança dos Governadores pelo Clima, que é liderada pelo governador do Espírito Santo, o Renato Casagrande. 24 governadores assinaram essa carta, se comprometendo a implementar ações ambientais para a redução dos gases de efeito estufa no Brasil. Ou seja, eles assinaram uma carta, mandaram ao presidente norte-americano, na cúpula do clima, dizendo, olha, independente do que o Bolsonaro, que o presidente Bolsonaro, que o governo Bolsonaro, que o Ricardo Salles, que o IBAMA vai fazer, nós vamos cuidar do nosso quintal. Aqui no nosso estado, nós vamos fazer de tudo para que isso fique, para que isso seja efetivamente feito. Por quê? Porque eles querem aí pegar o dinheirinho internacional que não querem dar para o Bolsonaro. Por quê? Porque que eles acham, né, ambientalistas acham que o dinheiro está sendo mal empregado, o dinheiro que vai para o governo federal para combater o desmatamento e preservar o clima. Então, o que os governadores querem? Fizeram essa carta dizendo, olha, nós vamos cuidar nós mesmos, não se preocupe com o Bolsonaro, que a palavra é nossa. Por quê? Porque daí o dinheiro, em vez de vir para o governo federal, vem direto, eles têm a expectativa, né, de que venha direto para os estados. E aí você já viu, né, como é que fica, né? O governo cuidando de dinheiro é complicado. O documento foi entregue, então, essa carta, ao embaixador dos Estados Unidos aqui no Brasil para ser repassado ao presidente americano. Os governadores assinaram e dizem que têm consciência da emergência climática global e esperam que a parceria com os Estados Unidos possa colaborar para ações descentralizadas. Olha só, apenas Roraima, Rondônia e o meu estado aqui de Santa Catarina não assinaram o documento. Vale lembrar, sabe por quê que não assinaram? Vale lembrar você que os 3 governadores são aliados ao presidente Jair Bolsonaro. Nós temos aqui em Santa Catarina a governadora Daniela Rainer, que é aliada ao presidente Bolsonaro, né, que está interina, está ocupando o cargo, porque o governador do estado eleito foi afastado já por um processo de impeachment, está se defendendo no processo de impeachment, e o julgamento deve ser próximo, mas isso é assunto para outro vídeo. Então temos aí uma governadora que é aliada ao presidente Jair Bolsonaro, então não assinou. 3 estados não assinaram, que tem governadores aliados ao presidente Jair Bolsonaro: Roraima, Rondônia e Santa Catarina. Vamos falar de Covid, de saúde, porque é o assunto do dia, né? Falar de Covid, a entrevista coletiva hoje, o novo ministro, até então ministro, né? Que ministro de saúde muda muito, né? Muda mais que técnico de futebol aqui no Brasil. Em entrevista coletiva hoje, Marcelo Queiroga, que é ministro da saúde ainda, andou falando aí de doação de kits de intubação, que vêm da Espanha e chegam na semana que vem. Que bom que vem
mais kits de intubação, porque isso é uma tragédia que só agrava a coisa do Covid, né? O cidadão está sem ar, aí precisa ser entubado, e aí precisa amortecer, né? Precisa tomar uma anestesia, né? E aí esses medicamentos, segundo me consta, isso é para poder anestesiar a pessoa para que ela possa ser entubada e possa receber o oxigênio através daqueles tubos. E não tem esse tubo. Já imaginou a agonia? O cara tem que ser entubado, não sei se fazem isso, mas tem que ser entubado ou não poder ser entubado porque falta esse medicamento. É brincadeira, né? Então, ele falou que andou falando por aí de kit de intubação que vem da Espanha, que chega na semana que vem. Vamos torcer para que seja verdade, né? Que não seja fake news. Falou também da vacinação do grupo prioritário até setembro. Espera aí, meu ministro. O ministro anterior, aí, o Pazuello, tinha dito que a vacinação ia até abril, que esse mês de abril acabava a vacinação dos grupos prioritários. Agora o novo ministro diz que não, que ela vai até setembro. Ou seja, a corda está esticando, o prazo está aumentando, e assim, desse jeito, não dá para confiar, né? Não dá para confiar. Nessa coletiva, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, também informou que a Espanha vai doar os 80 mil itens de kit de intubação para o Brasil, que deve chegar na próxima semana. Informou que medidas que a pasta tem feito para evitar o desabastecimento desses medicamentos compõem o kit de intubação. A pasta tem pedido ajuda da OMS, da OPAS, para aquisição de insumos. Tem uma notícia boa também, o Ministério decidiu fazer um pregão nacional, uma concorrência, um pregão nacional para comprar esses medicamentos, nacional e internacional, sem fixação de preço. Ou seja, vai esperar chegar os preços, as propostas, para poder avaliar se compra ou não. O ministro falou também de uma doação que a Vale do Rio Doce fez, já doou 2 milhões desses itens que já foram distribuídos para os estados e municípios. Muitos empresários têm se mobilizado aí para a compra desses, como fizeram na época de Manaus, do oxigênio, se mobilizado para a compra desses kits intubação. Segundo Queiroga, o ministro até agora, né, o Ministério também espera uma execução contratual com a indústria nacional de 400 mil itens do kit intubação. Está pedindo, está tomando das empresas do Brasil, pedindo fornecimento exclusivo para eles, para poder sanar essa crise da falta de medicamentos, itens do kit de intubação. Ele disse que, na opinião dele, essa fase mais crítica em relação ao kit de intubação e ao oxigênio no país já está muito próxima de vencer. Tomara, seu ministro, tomara que o senhor também dure no cargo, né? Está fazendo coisas boas, dure no cargo para poder enfrentar essa pandemia terrível de Covid. Quanto ao processo de vacinação, que caminha lento, mas tem que caminhar. Vamos admitir que tem que caminhar. Ele disse, né, o ministro disse que o processo de vacinação no Brasil tem ocorrido cada vez mais rápido e que, se continuar nesse ritmo, até setembro a gente pode atingir a população prevista no Programa Nacional de Imunização. Como eu já tinha dito, a promessa era abril, maio, né? Mas agora mudou para setembro, vamos confiar, né? Não tem outro jeito, como é que a gente vai fazer? O objetivo dele é que isso ocorra antes, mas que diz que provavelmente vai ocorrer só em setembro. Lembrando que no ano passado, né, mais uma vez, o ministro Pazuello prometeu que a vacinação terminaria no grupo prioritário em abril. Vamos levando, pessoal, vamos levando. O Brasil é um país que tem que ser estudado, né, pessoal? Vamos falar de vacina ainda, continuando de vacina. Parabéns ao Instituto Butantan. Quarta-feira, 21 de abril de 2021, hoje, o Instituto Butantan retomou a produção de mais de 5 milhões de doses da bendita Coronavac. Elas serão produzidas a partir de 3 mil litros de insumos. Lembra do insumo que chegou no avião, que foi matéria na todas as emissoras, que chegaram da China, que chegou atrasado, né? Mais de 20 dias atrasado, mas chegou. A previsão é de que as novas doses produzidas pelo Butantan, começaram a produzir hoje, sejam entregues ao Ministério da Saúde já na próxima semana, na primeira semana de maio. Para você entender, o Instituto produz, mas ele não pode passar para os estados nem para os municípios direto. Ele tem que entregar ao Ministério da Saúde para que seja cumprido o Programa Nacional de Imunização. E ele fará isso, disse, na primeira semana de maio. Graças a Deus, né, pessoal? Inicialmente, as doses seriam entregues até o final de abril, e o Butantan já entregou mais de 41 milhões de doses da vacina contra o Covid no Programa Nacional de Imunização. Parabéns ao Butantan, à Fiocruz, aos cientistas, aos médicos,
as pessoas que lidam, os bioquímicos, as pessoas que lidam na produção de vacina, que lutam aí nessa guerra incessante em busca da cura, então, de amenizar o sofrimento de todos esses brasileiros. Voltando a falar do clima, eu já falei para você que uma carta assinada por 40 servidores do IBAMA entregue ao Ministério do Meio Ambiente denunciou a paralisação nas fiscalizações ambientais e o desmonte do Instituto, certo? A entrega foi feita na véspera da cúpula do clima e isso vai complicar o negócio lá. O governo dos Estados Unidos, mudando para o internacional agora, o governo dos Estados Unidos abriu uma investigação para avaliar se a polícia de Minneapolis, lá nos Estados Unidos, onde o George Floyd, aquele negro, foi morto por usar força excessiva com frequência, os Estados Unidos abriu uma investigação, pessoal, para saber se a polícia de Minneapolis, ela usa aquela técnica com frequência. Se já usava isso em outras pessoas, se aquilo é um habitual de usar, né? Um dia após o ex-policial ser condenado pelo assassinato de Floyd, segundo o jornal The New York Times, a investigação deve levar a um acordo para uma ferramenta de gestão que Obama, o ex-presidente Barack Obama, usou repetidamente para lidar com as condutas policiais. Então, eles abriram uma investigação nos Estados Unidos para saber se aquele modus operandi, se aquele sistema, se aquela forma de abordagem, né, de imobilização do Floyd é padrão, se é corriqueira. Se for, eles vão tentar mudar e usar aí a ferramenta que o Barack Obama tinha proposto e usou repetidamente em outros casos aí nos Estados Unidos. Pessoal, obrigado por estarem comigo no canal do Facebook, do YouTube. Se você está assistindo essa live pelo Facebook, não esqueça de visitar o canal do YouTube, está aqui o link, visite lá, dê o seu like, faça a sua inscrição, para que a gente possa crescer a nossa comunidade. Já são mais de 5.800 pessoas, eu quero agradecer demais a todos vocês que perderam o seu tempo, dedicaram um pouquinho do seu tempo para curtir o canal. Aqui em cima tem um sininho, você pode curtir, né? Deixar o seu like, o seu dislike, o seu comentário. Me inscreva no direct do Instagram, por lá. Temos um grupo de Telegram, também vou deixar aqui embaixo o grupo de Telegram. Você pode me achar também nas outras redes sociais, no Twitter, Maurício Freitas, no Instagram, Maurício S. Freitas. Tá passando aí embaixo para você, ó, o Instagram, para você ver. Deixa eu colocar aqui embaixo para você ver. Inscreva-se no canal, tá certo? Instagram, tá lá, ó, Maurício Freitas, Maurício S. Freitas. No Twitter, também Maurício Freitas. E aqui no Facebook, também Maurício S. Freitas. Também no meu blog, mauriciofreitas.com.br. Obrigado a todos que estão participando aqui dessa live. Muito obrigado, obrigado pelos likes, obrigado por estarem comigo. E agora nós vamos dar uma rápida passada nos principais jornais do país, nas capas dos jornais, dos principais jornais do país. Vamos abrir a capa da Folha de São Paulo de hoje, quarta-feira, 21 de abril. Confusão, né, de feriado, né? Folha de São Paulo, que é um dos jornais preferidos, os jornais mais queridos pelo presidente Jair Bolsonaro e a sua família, né? E a manchete da Folha de São Paulo diz: atrás de renda e sem home office, pobres morrem mais. Isso aí não precisava nem fazer pesquisa, né, para saber. 28% da classe A e B pode alterar o local de trabalho, ante 10% da C e 75% da D e E que não podem. Dados do mercado de trabalho, olha só que interessante isso, pessoal, de trabalho durante a pandemia do Covid-19 mostram que os mais ricos e escolarizados no Brasil puderam se proteger bem mais do que as pessoas de menor renda e pouca educação. Estudos apontam que as áreas mais pobres do país chegaram a ter 3 vezes mais mortes pela doença. É verdade. Segundo dados do PNAD, Covid-19, 28% dos membros das classes A e B, renda domiciliar superior a R$ 8.303, puderam alterar o local de trabalho. Na classe D e E, que a renda vai até 1.926, apenas cerca de 7,5% tiveram essa opção. E na classe C, com a renda entre 1.920 e 8.300, onde está mais da metade da população, 10,3%, entre as profissões que menos puderam trocar o posto, né, mudar o posto, né, sair do ambiente de trabalho e vir para casa, a
a maneira de trabalhar, né, mudar a maneira de trabalhar, transferindo-se para casa, por exemplo, estão principalmente os ocupados no setor de serviços, como funcionários de supermercados, vendedores, frentistas, atendentes de farmácia. Quase 95% mantiveram a jornada de trabalho no mesmo lugar, tá certo? Aí está dizendo aqui que tem o ex-policial condenado pela morte de George Floyd, também na Folha de São Paulo, e mensagens da Lava Jato provocam crise na Polícia Federal. Manifestantes pró-força-tarefa em laudo sobre as mensagens hackeadas da Lava Jato abriu a primeira crise na nova gestão da Polícia Federal com o setor mais sensível do órgão, que investiga políticos com foro especial. O novo diretor de investigação e combate ao crime organizado da PF trocou seus responsáveis, gerando desconfiança em todos os agentes. Agora é aquilo, né? Vamos para o Estado de São Paulo. O jornal Estado de São Paulo, manchete principal, traz mobilização de Biden, o presidente americano, a rigor. Mobilização pede a Biden rigor com Bolsonaro. Então não é para ser bonzinho. Mobilização está pedindo uma mobilização de pessoas, de artistas, de celebridades, estão pedindo para que o Joe Biden não seja bonzinho com o Jair Bolsonaro, com o governo Jair Bolsonaro com relação ao clima. Governadores, ex-ministros, artistas enviaram cartas, fizeram protestos nas redes sociais, tudo endereçado ao presidente dos Estados Unidos, que vai comandar a cúpula do clima. Há 2 dias da abertura da cúpula do clima, a situação é bem complicada, que o Brasil vai enfrentar uma coisa bem feroz lá, né? Vamos ao jornal O Globo, um dos maiores jornais do Brasil, né? Mais antigos também, está escrito aqui: fiscais culpam Salles por paralisia no IBAMA, aquilo que a gente falou na cúpula do clima. Ministro afirma que quis agilizar processos e vai estudar ajustes, ou seja, ele não estava favorecendo ninguém, ele estava querendo ajudar, agilizar, dizer, né? Vamos ver o que vai dar isso aí, né? O Estado de São Paulo, vamos ver o Estadão, o que traz? Estadão já vimos, vamos ver. A Gaúcha ZH, lá do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, acordo do orçamento com gastos fora do teto preocupa investidores. E aí, uma manchete que eu gostaria de ler, vou ler para vocês aqui, porque eu gosto mesmo de ler essa manchete. Derrota na estreia, Inter joga mal, estreou perdendo por 2-0 para o Always Ready, na altitude de La Paz, na Bolívia. O time gaúcho volta a atuar pela Libertadores na terça-feira em partida contra o Táchira da Venezuela, lá no Beira-Rio. A manchete aqui eu sou gremista, né? Gosto muito de ler essas manchetes. E também tem uma boa aqui do Mortal Tricolor. Grêmio anuncia novo vice-presidente de futebol e o novo treinador Thiago Nunes. Tá certo, pessoal? Manchete da Gaúcha ZH. Tô brincando com o pessoal aí. O pessoal do Internacional. Vamos ao valor econômico. Empresas tentam reerguer planos de saúde individuais. O Correio Brasiliense destaca o aniversário de 61 anos de Brasília, mostrando fotos de vários pontos da cidade aqui na capa do Correio Brasiliense. E também fala que antiviral de $3 mil é liberado pela Anvisa para o combate ao Covid-19. Essas são as capas dos jornais de hoje. Obrigado você que está acompanhando o nosso bate-papo. Se você está gostando do nosso bate-papo, manda o seu feedback. Feedback é uma coisa bonita de falar, né? Manda o seu alô, diz aí o que você está achando do nosso bate-papo, se você acha que a gente tem que melhorar alguma coisa, como é que você quer que seja apresentado, se você tem alguma dúvida sobre algum tema. Vamos trazer uma entrevista sobre auxílio emergencial nesta semana com o Dr. Jairinho, que é uma pessoa que cuida só da parte de auxílio emergencial, programas sociais, Bolsa Família, direito do trabalhador, muitas coisas aqui para você. Eu disse para você, vamos bater um papo, vamos trazer uma coisa construtiva, uma coisa que engrandeça a gente, que favoreça o nosso dia a dia, tire as nossas dúvidas, né? Estou aqui para fazer isso junto com você, tá certo, pessoal? Esse foi o resumo das notícias deste feriado, hoje feriadão, para quem pode, né? Para quem não pode, é trabalho duro. Então já são 28 minutos de live, tem mais alguma coisa que vocês queiram começar? Agradando vocês aí no chat, muito obrigado. Vou responder todas as mensagens. Então, o Instagram, Maurício S. Freitas, pode passar por lá para a gente conversar. E o Brasil registra mais 3.157 mortes por Covid em 24 horas e passa de 380 mil. Então, pessoal,
Grande abraço para vocês, obrigado por estarem comigo em mais uma live. Fiquem todos com Deus, um excelente finalzinho de feriado. E você sabe, de segunda a sexta-feira, nós nos encontramos aqui no meu canal do YouTube com o resumo das notícias do dia. Também tem muita opinião sobre os principais assuntos. Você pode entrar no canal, aqui embaixo tem as playlists de opinião, tem notícias, as últimas notícias. Tá certo, pessoal? Espero você nessa comunidade que é o YouTube. Para você que está assistindo no Facebook, um grande abraço para você. Conheça lá o canal do YouTube. Vai aí, o link está aqui em cima ou está aqui embaixo. Bom, não sei onde é que está em cima ou está embaixo o link aqui. Clique no link para direcionar para você para o canal. Lá você se inscreve, aperta o sininho para você nos seguir por lá e receber todas as notificações. E aqui no Facebook nós vamos também fazer transmissões simultâneas. No Twitter, Maurício Freitas também está lá no Twitter e no blog mauriciofreitas.com.br. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus. Muito obrigado pela oportunidade de estar com você e você estar acompanhando esse vídeo. Fiquem com Deus, um grande beijo no coração e até o próximo vídeo. Até amanhã, um novo vídeo aqui às 9 horas da manhã, às 9 da noite, 9 horas da noite. Tá certo, pessoal? Grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.